Colossenses capítulo 4. Louvado seja Deus. Então, o poder das palavras. Eu sei que vocês sabem, já estudamos isso algumas vezes, e nós vamos estudar isso aqui novamente, o poder das palavras. Em Colossenses capítulo 4, que é o ponto de partida que eu quero, que é o versículo 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Palavras temperadas com sal. As palavras têm poder. Eu tenho conhecimento disso, e você também tem conhecimento disso, porque nós estamos aqui por causa das palavras. As palavras de vida alcançou o nosso coração, e através das palavras de vida foram acontecendo modificações na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa maneira de falar, de caminhar, de tratar as pessoas. Tudo isso por causa das palavras de vida. Inclusive, eu sempre falo para as pessoas que eu cheguei na igreja mal, não conheci mal interiormente, mas a palavra tem poder de fazer a transformação. Jesus, ele compara a palavra com água, né? Vai lavando a mágoa, o ressentimento, vai lavando toda a sujeira, a porcaria do orgulho, da soberba. As palavras têm poder. E se as palavras do nosso Pai têm poder, e se as palavras dele são palavras de vida, cabe a nós também termos palavras de vida, assim como o nosso Pai tem palavras de vida, como semelhante a Deus, nós também temos que ter palavras de vida. Existem palavras, mas existem as palavras certas. E o que é as palavras certas? É a palavra dita no tempo e no tom certo. E como isso é precioso. Provérbios 25. Palavras certas são as palavras ditas no tempo certo, com o tom certo. Isso é muito importante, isso é precioso, isso é valioso. Como está escrito em Provérbios 25, versículo 11, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha o que Salomão ele fala sobre as palavras ditas no seu tempo. Maçãs de ouro em bandeja de prata é algo digno de admiração, é admirável, é precioso, é único, é exclusivo. E quem vê como isso é precioso, como isso é importante, como isso tem valor, né? Que são as palavras escolhidas, são tão preciosas, tão difícil de achar, que a gente precisa ter esse cuidado, chegar a esse ponto. E não é só esse versículo, não, inclusive vou chegar em mais uns dois aqui com vocês. Que a Bíblia nos ensina que a gente tem que escolher as palavras antes de falar. Uma pessoa tola, ela solta as palavras que vem na cabeça. E a Bíblia nos ensina que antes de falar, hoje a gente não apenas fala, né? Hoje a gente usa as palavras também, através da escrita, através dos áudios, através de mensagens, mas tudo que é dito precisa ser escolhido. Não pode ser precipitado, tanto não pode ser precipitado, como uma pessoa sábia precisa entender que ela não pode falar apenas para esvaziar a sua angústia, a sua aflição. Não, uma pessoa sábia
aliviar qualquer tipo de carga. Não. A gente entende que a gente precisa ter domínio, controle, né? E como cristãos, essa questão de dar a outra bochecha é porque às vezes a gente vai engolir as palavras. E vai ser tão difícil engolir as palavras. Tem momento que elas vão ficar entaladas na nossa garganta, mas a gente força, a gente vai, ora, respira fundo, conta até 10, deixa passar uma noite, eu vou dormir. Quando penso que não, elas vão acabar descendo. A gente vai engolir, não é fácil, mas existem palavras que de fato não podem ser ditas. Não, eu preciso me aliviar. E olha, que o sábio conhece o tempo e o modo. Eu sempre falo para vocês que quando eu me chateio com alguém, eu falo para a pessoa, para aliviar o meu coração, para não ficar chateada com nada, mas também falou ali, acabou. Porém, a gente precisa ter esse zelo. Por que eu vou falar e a hora que eu vou falar, o momento que eu vou falar. Às vezes não é o momento, não é falar em cima da bucha. Às vezes você precisa sim falar, mas as palavras preciosas, elas são ditas no tempo. E às vezes o tempo não é exatamente no momento que ocorreu o problema. Às vezes o tempo certo é depois que tudo se acalma. Às vezes o momento certo é quando a pessoa está mais quebrantada, é quando vocês vão dormir, é quando reina aquela harmonia, falando do casal. O momento certo talvez é no outro dia. O momento certo nem sempre é em cima da bucha. Quanto mais difícil a questão, isso aqui é pra gente, guarda, tá? Quanto mais difícil a questão, mais cuidadosamente devemos escolher as palavras. E essas palavras não podem ir contra os princípios morais e espirituais que a gente extrai da Bíblia Sagrada. Efésios 4. Efésios capítulo 4, e essa que é muito conhecida, né? Que é o capítulo 4, versículo 29. Efésios capítulo 4 diz assim, já conhecido: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E essas palavras torpe significa palavras torpe significa palavra vulgar, palavras obscenas ou palavras ofensivas. Ai, como às vezes dá vontade de ofender uma pessoa. Razões diversas, porque a pessoa merece, porque a pessoa é orgulhosa, porque a pessoa é soberba, porque a pessoa é arrogante, porque a pessoa é nervosa, é de facilitação, e às vezes como dá vontade de ofender. Quem nunca, né? Porém, da nossa boca não deve sair palavra torpe, apenas palavra que vai edificar. A mesma palavra pode comunicar duas mensagens, dependendo do tom. A mesma palavra pode comunicar duas mensagens, dependendo do tom. E a maneira como se usa o tom no princípio da conversa tem uma influência poderosa em como vai terminar
exemplo, tá? É só um exemplo. É algo que está ali na tua casa para fazer e a pessoa deveria ajudar, deveria fazer, e ela parece que, sabe, está diante dos olhos dela, está bem na frente dela, que é a tarefa dela, que ela deveria fazer. É um trabalho, talvez um trabalho para homem, e a pessoa deveria fazer ali, e a pessoa não faz. Mas chega um momento em que você cansa, é preciso mostrar, é preciso falar, é preciso fazer a pessoa cair na realidade. Aí, com a responsabilidade, você precisa fazer. E agora, como fazer? A maneira como você vai falar. E se você já chega dizendo, eu estou só observando, faz tempo que isso daí está para fazer, e você está só fazendo de conta que não está vendo, está se fazendo de cego. Pronto, pronto. Você deu início a uma guerra, porque aquilo dali já vai contaminar, aquilo dali já vai intoxicar, e não pode. Existem outras formas de falar. Será que é tão difícil para a gente? Olha, será que quando você puder, legal, tem uma pessoa que ela, toda vez que ela vai falar, a gente aprende, né? Tem que aprender, pegar algumas experiências, alguns exemplos que são bons. E toda vez que vai chamar a atenção, ela diz assim: vem aqui, sabe que eu te amo, sabe? Pois é, mas eu preciso ter uma conversa com você. Então, pronto, como é que começou? A forma como conversou já quebrou ali um orgulho, uma soberba. Vem cá, sabe que eu te amo. Eu te amo e preciso te falar algumas coisas agora. Oh, já ajuda tanto. Vem cá, meu amor. Será que quando der, você pode fazer isso daqui? Ai, meu Deus, uma pessoa tola tem muita dificuldade de fazer isso. Não, mas é porque é lerdo. Gente, se tem uma coisa que eu não suporto, é mulher desrespeitando o marido. Eu não suporto. Porque é lerdo, porque se faz de lerdo, porque é burro, porque é sério. Diz, eu não suporto isso. Nenhuma mulher tem o direito de ser desrespeitosa com o marido, mas a maneira como começa a conversa, o tom da conversa, tem um grande poder de influência de como vai terminar essa conversa. Então, a mesma palavra pode comunicar duas coisas, depende do tom. Então, use o tom certo, tá? Use o tom certo. De acordo com a necessidade do momento. Exemplos, e a gente não vai lá porque senão vai demorar muito. Exemplos, palavras certas em ocasião errada. Palavras certas, eu particularmente gosto muito dessas palavras, dessas pessoas, os amigos de Jó. Palavras certas, eu gosto porque tem muita coisa ali que eu aprendo, é maravilhosa, principalmente com mais novinho, de todos eles, de Eliú, e principalmente no 36, eu acho isso mais intimidade com Jó 36. E ali eles falam muita coisa certa em uma ocasião totalmente errada. Hoje a gente estraga, sabe, gloriando aquelas palavras, porém aquelas palavras foram ofensas para Jó. Aumentaram, acrescentaram, e muito o sofrimento de Jó, e muito, foi pouco não, e muito. Então não pode ser palavras de ofensa. As palavras eram certas, a gente tira um exemplo, tá? As palavras eram certas, mas a ocasião era errada, e eles ficaram marcados, tá? Eles agradaram a Deus, ficaram marcados, foram repreendidos por Deus, negativamente, ficaram marcados. E tempo errado, palavras certas no tempo errado. Também outro exemplo que a gente tem é Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, que tem tempo que não tem que falar nada, tempo de calar, tempo de falar, tempo de calar, não tem tempo que não é para falar.
E a gente precisa dessa sabedoria, irmãos, de identificar esse tempo aqui que você tem que ficar em silêncio, esse tempo que você não precisa falar. E o próprio Deus, Ele deixa claro esse tempo. Ele deixa claro. Ele diz: te amo. Ele deixa claro esse tempo. Ele diz assim: vós vos calareis e eu pelejarei com você. O tempo que a gente não tem que falar. Existem situações que, por mais que sejam difíceis, tem tempo que Deus Ele quer para a gente ficar calado, não falar absolutamente nada. Deixa Ele agir. Não vai lá, não vai dar satisfação, não vai começar uma discussão, ou não vai se justificar. Não vai lá para você se justificar. É para ficar assim: não, mas eu estou sufocado. Diante de Deus você pode falar toda hora. Para Deus você pode falar toda hora, a todo instante. Eu preciso falar. Está aqui, estou sufocado. Eu preciso desabafar. Diante de Deus você pode falar toda hora. Você pode desabafar, você pode se lançar, falar. E quando não tiver falar, você chora. Mas para outras pessoas existem momentos que não tem que se justificar e não tem que falar absolutamente nada. Você se cala e Deus age. O sábio, ele nunca fala para aliviar o fardo. Ele compra a gente, como diz Tiago capítulo 1. Vamos terminar lá? Tiago capítulo 1. Como diz Tiago, a gente precisa ter controle sobre esse pequeno órgão chamado língua. Controle. E quando ele fala ter esse controle, é porque às vezes a gente até diz isso, né? Quem nunca falou isso? Porque a minha língua está coçando. Quem nunca falou isso? Poxa, eu já falei. Não, gente, isso acontece muito. Situações que você fala: a minha língua está coçando. Claro, não, mas o apóstolo Tiago diz que a gente precisa ter controle sobre a língua. Nem tudo que a gente quer falar, a gente vai falar. E versículo 19 diz assim, e a gente conhece muito bem esse versículo, né? Conhece bem. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, para se irar. Tá bom? Como ele diz, né? Pronto para ouvir, prestar atenção, mas eu ouvi, eu compreendi, não significa que eu tenho que dar resposta na mesma hora. Nós devemos ser vagarosos em responder. Por quê? Porque quando uma pessoa é vagarosa, ela é tardia para falar, significa que ela está escolhendo as palavras, significa que ela se preocupa em levar palavras preciosas, como maçãs de ouro em bandeja de prata. Não, deixa eu terminar onde a gente começou. Pronto. Vou terminar onde a gente começou. Colossenses 4. Aqui. No 6. A vossa palavra seja sempre temperada. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um, sem ofensa, sem contaminação, sem intoxicação. Até porque a gente costuma falar assim: a pessoa já vem com paus e pedras, né? Paus e pedras. Pois é, irmãos, paus machucam muito, mas passa um tempinho, passou. Pedras machucam muito, mas a pedra quebrou a cabeça, machuca, bota gelo, costura, não pensa que não acabou, passou, assim. Mas palavras
podem ferir profundamente e podem marcar uma pessoa. Na verdade, pode destruir uma pessoa. Então, as palavras não podem ter ofensa, não pode intoxicar. Na verdade, tem que ter vida. Palavras temperadas com sal, palavra agradável, para poder responder a cada um. O que eu preciso? Eu preciso de graça nas minhas palavras. Meu Deus tem palavras de vida, semelhante ao meu Pai. Eu preciso ter palavras de vida, que são palavras ditas com verdade e amor. Verdade e amor. Sinceridade e mansidão. Essas são as palavras de uma pessoa que quer ser parecida com o seu Pai. Amém, Jesus? Vamos orar? Você coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado.